Tá saindo, acho que tá saindo. Uma boa tarde a todos, obrigado pela presença. Vamos mais uma vez à nossa reunião. E, como sempre, nós lembramos, isso é uma preparação para que nós possamos receber os nossos passes, a visita espiritual. Os espíritos sempre... Tá saindo do ar. Mas nós nos preparando, nós buscando alguma reflexão, fica mais... Eu estou um pouco indeciso porque está saindo um pouco, às vezes some a imagem. Mas vamos avante, gente, vamos lá. Então, obrigado pela companhia de tão... E aqueles que eventualmente sentirem necessidade ou acharem que precisam de agendar um atendimento para a pessoa, né? Nós estamos aqui hoje no último dia de outubro, isso. E finados para nós, a gente sempre vai lembrar que não existe fim, não existe nada que acaba. Aproveitar a oportunidade para dizer, para lembrar os postulados da doutrina dos espíritos, que não existe fim, ninguém morre, ninguém perece. A vida continua. Isso é taxativo, é contundente, já está da existência. Inclusive, um poeta, né, mandou escrever, se alguém tem o costume louvável de visitar túmulos de parentes, de ancestrais, ir até lá, por ter sido a última morada visível em que a pessoa teve contato, tudo bem, mas lá não tem ninguém. Fique feliz se nada, quem quer que eu seja, não está lá. Lá estão os nossos restos mortais físicos. O espírito prossegue. Quando alguém morre, alguém que amamos morre, deixa de viver entre nós e passa a viver dentro de nós. É outra colocação poética, todavia carece de profundidade real, porque muitos daqueles que já se foram estão entre nós. Ela se mantém. Ninguém muda repentinamente para outra dimensão esquisita, longe, distante. A natureza não dá saltos. Então nós continuamos numa convivialidade, um encontro muitas vezes noturno, durante o sono, não nos lembramos quando acordamos, e muitas vezes também, até durante o dia, né, temos conosco a presença dos nossos queridos amigos espirituais. Continua, os sentimentos são magnéticos e atraem. Então é isso que nós temos que lembrar, porque a doutrina dos espíritos veio exatamente nos auxiliar, comprovando a sobrevivência. Muitos de nós vimos porque nunca vimos um espírito, não sabemos uma prova. Vamos dizer o seguinte, isso não é impossível. A nossa capacitação mediúnica é aberta a todos nós. E nós podemos desenvolver essa capacitação mediúnica até sozinhos. Através da imobilidade física, do relaxamento corporal, através de pensar nisso, estudar o assunto, como se diz, se congestionar de leitura referente ao assunto para que a nossa mente fique como que envolvida mesmo nos nossos sonos, desdobramento, ou no nosso relaxamento, nós começamos a ter percepções. Está aberto a todos, a ninguém isso é proibido, não deve, não precisa ter medo, não precisa ter nada disso. O que tem que ter, é lógico, a estudo, a pesquisa, a avanço da nossa condição normal para uma condição mais, assim, mais perceptível. Dizer que também a nossa evolução ajuda. E evolução é querer se melhorar. A gente já poderia, talvez, se pela nossa reforma interior, pelo nosso conhecimento, pelo nosso termos uma vivência mais elevada, vamos dizer assim, estaríamos melhor do que estamos, muito daqueles que estão muito bem, tudo isso para nós. Ele vai dizer que a nossa...
E quando nós viemos para cá, foi com o propósito de passarmos por determinadas experiências, e quando nós sairmos daqui, nós deveremos, isso que é um ponto básico, isso que é o propósito principal dos nossos amparadores. Desejar que, e pode ocorrer às vezes que isso não se suceda, porque se nós nos desviarmos demasiado e despreocuparmos, à medida que talvez venhamos a conhecer certas coisas, passar certas condições que possamos nos deleitar com elas e podem ser infrutíferas para nós, podem ser negativas. Sabe-se pela doutrina, com as nossas condições sociais, familiares, os ensinamentos, tudo que ocorre na nossa educação, o cerne da alma é caracterizado pela condição do espírito. Provavelmente desfavorável gera verdadeiros santos. E em locais supostamente favoráveis, gera-se bandidos. Então, a encarnação de um espírito bom é o que se reflete no homem de bem. E aqueles de nós que são em aprendizado, vamos dizer assim. Esse mundo espiritual é uma população invisível que está aqui ao nosso redor. A nossa casa, os nossos ambientes, conectados a esse horizonte é o segmento da esfera espiritual. Não existe absolutamente a única, ela tem uma formatação espiritual oriunda dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que formatam materiais. Mas acontece que, sob a ótica que o faremos, aquelas paredes como que são uma cortina de fumaça, de fato. Então existe ali como se fosse uma espécie de um anfiteatro, algo maior, para poder conter as vibrações e a presença dos espíritos que são atendidos. Da idêntica forma, numa igreja, numa escola, em qualquer local onde conglomerados para estudo, para prece, para aperfeiçoamento da capacidade pessoal, de estudo, como seja, há sempre uma projeção e até diferente do que é. E isso vai deduzir que esse ambiente poderá ser florido, embelezado, será um ambiente mais requintado e, dependendo do local, poderá vir a ser ali as características negativas. O ambiente vai refletir igualmente dessa forma. Então existe uma população invisível. E o habitat dos espíritos. Aqueles de nós que temos características menos educadas, evangélicas, e que nos predispomos de fato a dar vazão à maldade, a gente já está conectado com o umbral. Não precisa pensar em depois, será que eu vou para o umbral onde eu vou? Não, a gente já está nele. Os mais humildes, mais simples, também já estão ligados às regiões elevadas, às regiões espirituais. Por isso que a gente fala que existem infinitas moradas, em várias regiões do mundo material. O mundo material foi feito para o desenvolvimento das criaturas encarnadas. Então, existe por aí afora, óbvio que pode existir planetas que existem muitos mundos, muitos globos, muitas terras, né? Muitos planetas habitados por aí afora. E por se tratar de um corpo, de um mundo, processo ali, é também vida material. Porque de matéria, de mundo material, para eles viverem. Porque existem as colônias astralinas. Vimos, não descobrimos, a NASA não descobriu, ninguém descobriu ainda. É cedo. Nós ainda não temos ainda os recursos, ainda não chegamos lá. Talvez a espiritualidade esteja postergando essa conclusão contundente de que há vida fora da Terra, vida material, para mais para frente, porque é cedo ainda para nós, que nós ainda nem na nossa não conseguimos resolver ainda. E por outro lado também a gente sabe perfeitamente que se porventura nós conseguirmos, digamos, por exemplo, chegarmos em Marte, e se nós formos mais fortes que eles, superiores a eles, nós provavelmente vamos aniquilar tudo que parece que ainda é o feitio da nossa humanidade. Nossa Terra é um planeta que nem se sabe que existe no espaço, tão insignificante, tão pequitinho que está lá,
é. Então, nós estamos diante de um profundo mistério, a bem da verdade. Mistério que nos circunda, que é o plano espiritual, a esfera essa. Mas chega um certo ponto que o nosso pensamento trava. A gente não vai além disso. Por isso que o próprio Einstein e a teoria da relatividade foi mais por fantasia, mais por intuição do que por cálculo propriamente. Então, quer dizer, houve uma prévia imaginativa para depois chegar, muito boa, tal, mas muitos de nós não conseguimos alcançar certas coisas. E o que isso faz com que a gente pense? Que o pensamento realmente trava a certas horas. Nós não conseguimos ir além. Tem coisas que nós não entendemos mesmo toda. O que a gente entende é que, enquanto o pensamento trava, o amor avança. Por isso que, eis a questão, por isso que no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 25, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes os entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, com o nosso raciocínio de sábio e de entendido, tem coisas que estão ocultadas. E os pequeninos são os que amam, os que se exercitam no amor, na simplicidade, na pureza de coração, que nós estamos longe de alcançar. Jesus, de certa forma, concatenou ali quando chamou os apóstolos, especialista em nada. Então, ao simples, às vezes, é revelado. Então, isso quer dizer o quê? Que para a gente devassar o infinito, amor. Amor que nós não sabemos direito o que é, que nós não entendemos devidamente, mas que é uma palavra que deve estar sempre marcada no nosso coração e no nosso pensamento. E foi isso que nos transmitiu medidas diretivas para o sentimento do amor, da compreensão, da pacificação, do perdão, tudo o amor e os seus efeitos colaterais, né? Positivos. E em miniatura. Nós somos um universo em miniatura. Essa nossa estrutura é fantástica. Inclusive, o espírito é uma coisa fantástica. Então, nós somos o infinito. E nós não sabemos o que é o infinito. Que não temos noção infinito. Como não chegamos a esse entendimento? O nosso nível, a gente tem questões. Até o nosso corpo, a gente tem dificuldade para entender. Os grandes médicos, especialistas, fisiologistas, etc., não tem uma precisão da nossa condição. Como que a gente vai entender o restante? Como que a gente vai compreender o cosmos, o universo, a natureza, a própria vida? O Espírito se popularizou, trouxe até nós, mas ainda há muito para nós aprendermos. Para conhecer o desconhecido, nós temos que usar o conhecimento conhecido. E o que nós conhecemos? Como sabemos? Quanto sabemos? A nossa percepção é gradativa. Entendendo? Está evoluindo? O que a gente está fazendo que está traduzindo que nós estamos melhores, mais sábios? Estamos fazendo alguma coisa? Ou estamos aprendendo? Ou estamos expandindo o nosso conhecimento? Então, na próxima encarnação, a gente vai ter uma próxima existência, nós teremos uma visão mais ampla. É necessária a reencarnação nos mundos materiais para que nós, convivendo nesses mundos materiais, também ajudemos na evolução, no crescimento, numa vida circunscrita à matéria, para poder expandir devidamente a capacidade adquirida no transcurso do tempo, no transcurso, vamos falar sério, né, dos milênios. O raciocínio, a gente vê que a gente tem dificuldade, a gente pega o mundo pronto. Tá tudo pronto, né? A gente, se nós fôssemos bolar, vamos imaginar uma viagem. Pensou se a gente fosse imaginar fazer um corpo físico, o sol, as nuances das nuvens, do céu, o mar, as ondas, a natureza toda, os animais. É uma perfeição na Terra. Pegamos tudo pronto, tá tudo pronto e a gente às vezes ainda não tem, não fica boquiaberto
não fica surpreendido com tanta beleza que nos circunda. Nos acostumamos a ela, realmente infinitamente profunda e cheia de sabedoria. Vamos chegar num axioma, ciências, um axioma que se refere às nossas ciências, que diz o seguinte: não há efeito sem causa. A frase é simples, mas é contundente. Não há efeito sem causa. Uma coisa. E não há efeito sem causa. Se nós procurarmos a causa de tudo aquilo que não foi feito pelo homem, a nossa razão vai nos cutucar e nos deixar contra a parede. Não foi feito pelo homem. Então nós vamos chegar a Deus. Deus, como sendo a causa primária de todas as coisas, sabemos o que é definir alguém que nunca teve começo e não tem fim. As religiões todas são arremedos de uma tentativa de definição humana. Então, essa consciência, essa fonte da vida é a causa desse efeito. Pode ser de outra forma. Matéria não pode gerar. A razão vos responderá. Para crer em Deus é suficiente os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Aí as religiões, então, é que definem, mas todas as nossas definições humanas acabam como que restringindo a grandeza divina. Deus é amor. E se manifesta conosco manifesto contundente através, repetindo, né, da própria natureza. Da beleza do céu, dos tons do dia e da noite, da madrugada, da cachoeira, do mar, do amor, enfim. Da plenitude da existência, da grandeza da vida. Às vezes a pessoa está revoltada, está triste, está depressiva. A pessoa que está assim, a opinião dela não vale. Depressivo, a minha opinião não vale. É preciso que a gente esteja bem, sem nenhum resquício de contrariedade para poder se manifestar. Então, busca um motivo, porque na fonte criadora que existe, que fez o estudo, não tem privilégios. O que existe são experiências. E a doutrina dos espíritos vai nos dizer que essas experiências são vidas encarnado na Terra, que todos temos. Não se revolte contra a existência divina, contra Deus. Não. Procuremos tentar entender o motivo da nossa dor, a razão das nossas contrariedades. E uma coisa que nós vamos entender pela doutrina dos espíritos é que se torna importante essa ressonância. A nossa visão se transforma em ressonância com o Criador. Somos automaticamente aliviados. Querer se auto-enganar, sem achar que isso é piegas, é conversa mole. A gente precisa fazer essa experiência, nós não a entendamos. Através do amor, é mais fácil do que através do entendimento. E o amor ao próximo, o amor que é difícil para nós, né? À medida que nós amamos mais o próximo, parece que nós sentimos mais o amor de Deus. Deus vibra em tudo, no mínimo diferencia um de outro. A reflexão, a vida passada, o entendimento, o axioma efeito gerado por uma causa, Deus sempre esteve presente, mas nós vamos percebendo com a evolução. É como os recursos, todos os recursos para tudo que nós temos sempre existiram. Vamos fazer uma analogia pobre, talvez, mas desde a época das cavernas já poderíamos os meios de fazer um avião. Porque tudo que nós usamos para fazer o avião no século XX, poderíamos... Já existia, isso já existamos.
de outro planeta, material para fazer o avião, por exemplo. Estava tudo aqui. Faltava o que para nós? Tecnologia, desenvolvimento de matérias-primas, maquinário, uma série de coisas. Determinadas leis, lei da gravidade, que foi surgir depois, coisas, mas estava tudo aqui. Como está tudo aqui, muita coisa que nós ainda vamos surgir. Nós vamos precisar trazer insumos de outro lugar, está aqui. Então, quer dizer, com Deus é a mesma coisa, Deus sempre esteve presente em tudo. Nós vamos desenvolvendo a nossa percepção e entendimento. No começo era tudo o quê? Instinto. E a espiritualidade que sempre fazendo dos nossos costumes. E nós vamos entendendo de forma mais ampla, mais suave, a grandeza cresce sempre. E nós vamos ver que até entre os animais mesmo, tem animal que é mais evoluído, espécies mais evoluídas. Quem que não gosta de um cachorrinho que é fiel, que se dedica ao dono, o convívio com o humano já está predispondo ele a futuras, é absurdo, né? Futuras encarnações lá na frente na condição hominal. Olha quanto mistério nessa criação. Significa dizer que até um dia vai ser uma pessoa. Tudo bem, existe espírito, grupo, existe uma série de coisas aí correlatas, mas a evolução vai indo, vai indo. Deus não fez nada de novo, não fez nada para inexistir. Criou-se, fez, como fez, de si, se subdividiu, não sabemos. Não sabemos a origem, quando que foi. O espírito não existe desde sempre. Mas cada um de nós teve um momento a partir do qual passamos a existir. Por que pode ser que o espírito exista desde sempre? Porque Deus sempre criou. Não há como supor que vai começar a criar. Daqui para trás, parado, não criava nada. Se houve criação de princípios conscienciais, só que esses princípios conscienciais dos quais somos um, que chegamos a isso, teve um dia que nós começamos. Mas já existiam outros. Instintos, depois foi indo, agora nós estamos com o amor, nós estamos chegando e indo para a intuição. Beleza, né? Porque a gente tem que ver o mundo de forma mais ampla, se aprimorando. Vamos fazer uma analogia com um animal, né? A Luca está ali quietinha no chão. Ela conhece aquele pedaço dela ali, né? Os campos, né? Aquela imensidão. Assim, mais ou menos, a evolução nos faz assim. Quando a gente está mais restringidos na nossa evolução, a gente está mais ali naquele pedaço nosso somente. Então, a gente está expandindo. Só que o amor é imperioso. E o conhecimento sem amor saber sem amar pode trazer transtornos tantas vezes, mas nós descobrimos a desintegração do átomo, que ao invés de utilizar para fazer benefícios maiores, talvez tenha feito também, mas nós fizemos bomba. Bombas que são capazes de destruir a Terra várias vezes, não sabemos nem para que destruir várias vezes, se destruir uma só já basta. Então, o conhecimento, a gente não pode ver tudo. Porque senão vai destruir, vai obstruir, vai dominar. Poderá usar para o mal. Pensamentos trocam ideias, as vibrações dos ambientes. Nós nos alteramos no nosso humor pela captação de pensamentos, de ideias dos ambientes onde estamos, nas conversas com as pessoas. Onde você se sente muito bem, onde você não se sente bem, um local que é agradável, outro que é menos, um lugar de campo, de praça, de bosque. Significa o quê? Há uma telepatia, vamos dizer assim, existente do sobrevivente sem o corpo físico, os espíritos. Então nós convivemos com essa espiritualidade. Por isso que se diz que os espíritos não estão lá longe, no outro lugar, no céu, onde quer que eu seja. Ele não está aqui é provisória. Só que mesmo os espíritos que estão no mundo espiritual, eles não estão na vida eterna ainda. É terreno. Como nós vamos ter que retornar futuramente. Ou alguns de nós acham que está tudo bonitinho, não tem mais nada para aprender, nada para fazer, ninguém para ajudar.
nenhuma coisa para corrigir, ninguém para eu socorrer aqui da terra, né? Então a gente tem que começar pela terra, para depois entender o céu. Mas é o amor que nos aproxima do outro e é o amor que nos aproxima de Deus. Daí a gente tem que trabalhar com autopesquisa. A nós nos analisar, ter os limites, expandir. Se nós vivemos só, não dá nem para perceber o astral. Sair do metro quadrado nós. Como que se faz isso? Com reflexão, com pensamento, com observação. Então, sair do metro quadrado, a reflexão. Quais são os pontos emocionais e conscienciais que a gente precisa trabalhar? Para mim, é grande trabalho. Tem momentos que a gente deve dedicar a um grande trabalho, que é não fazer nada. Esse é o trabalho, não fazer nada. Parar, ouvir e sentir a espiritualidade. Momento de introspecção, de quietude em nossa origem, de onde viemos. Há quem diga que conceber, acatar, entender e perceber que nós viemos do mundo espiritual. Que é lá que começa a nossa vida. Espíritos, chegamos para que se constituísse o nosso corpo presente. Então, religar com a nossa essência do nosso presente aqui, momentos de alegria. Principalmente o estarmos bem conosco. Isso de não fazer nada é nos encontrarmos, buscarmos, não vamos nos encontrar tão fácil, mas estarmos bem conosco. Não nos acusarmos com coisas relacionadas à culpa, remorso, medo. Já fizemos muita coisa, não importa. Nós temos uma companhia com a qual nós vamos ter que conviver para sempre. Essa companhia somos nós mesmos. Nós não podemos se descartar de nós. Nós temos que conviver conosco. É bom que a gente se dê bem com a gente mesmo. Viver. Onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, em qualquer lugar do cosmos, estaremos conosco. Precisamos nos dar bem. O instante que está passando, esse instante está passando, redundância, o instante que está passando vai passar. Vai passar. Vai passar. Aí, nós vamos sentir saudade disso? Por isso, valorizar os com quem estamos. Temos entre nós, todos, sem exceção, caríssimas amizades, caríssimos amores. Que a rotina, a gente lembra, né? Mal barata, faz a coisa comum, como a natureza. Quantos mistérios existem numa flor? Com seu perfume, sugar a florzinha. E acontece o mesmo com, às vezes, com as situações que nós temos, as benécias, as oportunidades, o dia a dia, né? A saúde física, as pessoas amadas, tudo. Os nossos recursos, o nosso cãozinho, né? E que não tem como fazer diferente, porque não estamos bem preparados, mas deveríamos entender melhor, é a questão da morte. É um prazo que estamos aqui. Você sente falta, você sente saudade. É normal. O espírito sobrevive. Outras atividades o chamam. Outros enredos, outras histórias, o crescimento, o aperfeiçoamento, outras coisas. Eternamente alguém conosco, porque não retemos nem nós mesmos. E muitas vezes nós, com o nosso melodrama de querer sentir uma saudade dolorida e ficar inconsolável porque alguém se foi, nós façamos isso,
nós precisamos rever, mesmo porque essa carência exigente demasiado atinge a entidade. Tem que ser uma saudade saudável, equilibrada, emocionalmente racional, vamos dizer assim. Uma inteligência emocional, como se fala. Então, essa transição para outra vida é natural. Muitos dizem, voltou para casa. Outros dizem, se libertou. Mas tem que ter um controle nisso. Não desespero. Não desespero. No umbral que a gente fala, né? Quando eu morrer... No umbral, com certeza, não vai ser estranho, porque todos já estivemos lá. Umbral ou regiões de dor, é lógico, nós já passamos de várias. Então a gente... O céu. Céu, vamos dizer, o local mais agradável, local mais bonito. Lá os beneditinos, Vale da Luz, nosso lar, metrópole do Grande Coração, Cidade Esperança, colônias astrais. Podemos ir para lá. Só se nós estivermos pior. Tudo que nós somos está presente, está aqui em nós. Quanta coisa existe em cada um de nós. Sabe falar outro idioma, tem uma profissão que ela entende, conhece matemática, mas não está dando nisso. Em todos esses conhecimentos que tem, mas eles estão íncitos aí. Está dentro da gente. Da mesma forma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos conhecimentos, as nossas características, os nossos traumas, está tudo aqui. Sobremaneira, o amor. O amor, porque as entidades espirituais que olham a gente assim, né? Ou você vai entrar no local do mundo espiritual, o aparelho, já fala tudo. Se tiver amor, a gente compensa as outras coisas que às vezes estão mal resolvidas, as opiniões que não são boas, as lembranças desagradáveis. Mas você está querendo pôr amor também em você. Não, eu também tenho que amar. Eu tenho porção de coisa ruim, mas eu quero amar. Quero amar. Amo a casa que eu tenho, a família que eu tenho, o animal que eu tenho, o cenário que eu vejo todos os dias, a serra, o céu, as nuvens, a chuva, o vento. Começa por aí. Aí o que acontece? A gente vai... Os bons espíritos, o que eles mais querem é amar. Vai começar a criar uma certa afinidade com os bons, com os mais elevados. O caminho para o nosso entendimento. O que a mente não consegue alcançar, com o amor a gente vai se pacificando. Às vezes um cientista extraordinário é materialista. Acha que a vida é uma só, morrer. Não existe recompensa nem punição, isso tudo é tolice. Na medida que você vai desenvolvendo, isso aí é teoria. E aí a gente vai, então, desenvolver também aquilo que já dissemos, né? A autodesobsessão. Nós judiamos de nós temos pensamentos negativos, muitas vezes sem razão, nós reclamamos, nós temos medos, às vezes, infundados, certas coisas. Suicídios, abandono, falências que desestabilizam. A gente sabe de moça que o namorado terminou com ela, ela se matou. O que estava faltando? A que ponto chegou? E que se estenda esse amor a Deus. E aí a gente vem nos recursos da prece, que é uma grande arma que nós temos. Que a gente tem que fazer disso uma rotina, como toma banho, como se alimenta, almoça, janta, toma... Dedicar alguns momentos à prece. É necessário. O que a prece faz? Ela possibilita que a gente tenha um convívio com os nossos iguais. Aqueles que
Com a prece, a gente se conecta com os que estão acima. É o caminho. A gente pode, na prece, pedir por coisas que escapam do nosso controle, como ir e vir, acordar, gera uma egrégora, uma blindagem, gera isso. Parte da gente, pode acontecer alguma coisa, não sabemos tudo, mas energia é matéria, você envolve seu filho, envolve alguém amado através da prece. Suporte na falência, término de namoro, suicídio, abandono. A prece nos dá força, porque é respondida pelo alto. Fazer uma oração sem olhar para si mesmo. E retratar-se pelos nossos antecedentes criminais. Fazer de tudo para buscar agora um atestado de bom antecedente nessa vida, para a gente apresentar no futuro. Fazer o possível. Se já cometemos alguma coisa que não devia, vamos pedir desculpa, vamos tentar retificar, falar com Deus. Crer na imortalidade é sentir-se eterno, mesmo sendo um mistério, para a gente mesmo. No fundo, prevalece essa sensação de continuidade. Nós somos um viajante para a infinita paz. Gente, vamos fazer umas vibrações. Tá? Infinita paz. Oh, meu Deus. Nós, Prata, 1145, no apartamento 219, a dona Mariane. Vibrações de amor para você, Mariane. Saúde, paz, serenidade nesse seu coração grandioso. Esse coração maravilhoso. Rosimeire Cariz, Rosimeire, vamos aqui em Caçapava, vamos ficar bem. Envolvido em boas vibrações, em paz. E muita harmonia íntima. Fé na vida. Saúde, problemas de tristeza, depressão, amargura, como seja, todos os assistidos do Farol, a espiritualidade do Farol está visitando essas pessoas por uma conexão invisível aí que eles sabem como detectar. As entidades ligadas ao Farol, por todos os que estão doentes, por todos os que estão nos hospitais, médicos, enfermeiros e pacientes, enfim, todos. Pelos locais, por aqueles que estão carentes, precisando de recursos materiais, pelo trabalho maravilhoso que os membros do Farol, as pessoas do Farol, Dona Cristiane e outros mais, desculpe não mencionar todos, mas milhares, pelos nossos vizinhos, conhecidos, amigos, por todo o mundo espiritual, as entidades aflitas, nervosas, tristes, aborrecidas, inconscientes. Pode não ser o dia dos desencarnados é todos os dias, mas nesse dia há uma concentração. As pessoas pensam mais naqueles que se foram, pela própria circunstância do momento, da data. Façamos nós a mesma coisa, lembrando com mais... Não importa quem foi a pessoa que ela fez. Nunca adjetivemos os espíritos. Ah, ele era teimoso, ele era isso, ele era aquilo. Não interessa. Já é um peso para a pessoa, muitas vezes, os seus beijos, mandar um abraço, mandar um buquê de flores para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós, para os nossos amigos, para as pessoas que estão no mundo espiritual. Lembrar deles assim com afeto, consideração e respeito, como gostaríamos de um dia ser lembrados. Deixando aquele ambiente de pacificação. Sai dos beneditinos, um arco-íris, florido, bonito, colorido, lindo, perfumado, cheio de vibração, e cai bem no centro da casa de cada um de nós. Cai bem no centro da nossa casa. Espalha por todos os ambientes do nosso ninho doméstico muita luz, muita paz, muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos se cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que vosso é o reino, poder e glória para sempre. No seu segredo, no seu silêncio, o seu intuito me vai abençoar. Graças a Deus, irmãos. Muito obrigado. Muita paz a todos. Ótimo final de semana. Graças a Deus.